Olá, eu sou Patrícia Coelho. Nós vamos continuar conversando aí na série de negociação, pautada aí no programa de Harvard, nos 4 princípios: separar a pessoa do problema, concentrar-se nos interesses, não barganhar com as posições, opções de ganhos mútuos, sistema ganha-ganha, e aí a gente entra num campo do observador de que todo mundo sai ganhando e os resultados praticamente são os melhores possíveis, e pautar-se em critérios objetivos, tá bem? Então, bom, a gente falou bastante sobre separar a pessoa do problema, separar o fato da emoção, buscar qual é a emoção, conhecer meu padrão reativo, para que dentro de uma negociação, quando eu sentar para negociar com alguém, eu conhecer a parte que vai me sabotar, e aí eu antes disso dou um passo ao lado, olho porque é que toda vez que essa situação acontece, a Patrícia reage dessa forma. Então, se ela reage dessa forma, porque tem alguma emoção, e aí a gente pode parar para buscar essa emoção e tratar. Como é que a gente trata essas emoções? Revivendo, conversando com elas, acolhendo elas, né? Percebendo que ela tá chegando e não fingir que ela não existe. Isso não vai curar nunca. Eu falei no vídeo passado que 90% aí, é uma coisa que acredito, 90%, um pouco mais, um pouco menos, das mágoas, das tristezas, das raivas, dos conflitos, das brigas que a gente entra, quando a gente entra nessa briga, 90% dos motivos estão lá nos relacionamentos. E eu dei uma boa notícia, que a cura para tudo isso também tá lá no relacionamento. Então, quanto melhor a gente se relacionar, quanto melhor a gente aprender a lidar com as diferenças da melhor forma possível, quanto mais a gente desenvolver competências, habilidades, quanto mais a gente souber conversar de um ponto de vista empático, maior vai ser a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e essa felicidade que todo mundo procura, né? Procura externamente, mas ela, como a gente sabe, tá dentro da gente, né? Ela brota dentro da gente. A gente precisa só alimentar essa fonte aí, né? Afastar os pensamentos quando eles começam, quando as emoções começam a chegar, é exatamente buscar aonde ela começou. Se eu tô com muita raiva de um cliente porque ele me cobrou numa hora que não era para cobrar, numa hora que eu estava ocupada, tal, essa raiva surgiu da onde? Não surgiu ali. Uma raiva já existia dentro de mim por algum motivo. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Ir lá buscar, né? Colocar luz. Lembra? Eu falei que os segredos, parte sombria aí, né? Que fala sombra, agora tá na moda falar sombra. Ela pede força quando a gente põe luz, quando a gente cuida, quando a gente olha para ela, quando a gente acolhe, né? Não adianta a gente fingir que não existe, a gente tem que acolher aquela dor. Acolher, conversar com ela e ressignificar, que é uma das ferramentas da mediação. O importante quando a gente fala de negociação, mediação, conciliação, aspecto relacional, é usar as ferramentas. Ressignificar um fato é extremamente importante. A gente pode ir lá naquele fato, olhar para ele, só que a gente vai dar um significado diferente. Em vez de eu vou sair, então eu chego e falo assim, olha, eu saí arrasada, eu saí acabada desse casamento, ele me consumiu, ele me detonou, eu sou uma outra pessoa, eu não consigo encontrar paz em lugar nenhum. Eu começar a ressignificar alguns pontos do tipo, esse fato, ele me leva para ressignificando, ele me leva para um outro lugar, ele me leva como se eu tivesse saído de uma guerra fortalecida, pronta para qualquer coisa. Eu sou uma nova pessoa, mas pro lado positivo. Isso a gente vai treinando, né? E a negociação, né? Vamos voltar lá para a negociação. Negociação, no segundo princípio, é concentrar-se nos interesses e não nas posições. Quando eu falo isso, por que é que a gente concentra? Posição é aquilo que eu venho e falo, eu tô com raiva, né? Então eu venho e falo, eu quero que esse dono dessa construtora aí, XPTO, ele construa uma grade maior, uma cerca maior, porque tá caindo coisas do prédio, ainda não caiu nada grave, mas pode cair. Se ele não construir, vou processar, vou acabar com a raça dele, enfim. Então eu já falo com raiva, essa é a minha posição. Mas os interesses, eles são pautados nas necessidades, e as necessidades mais importantes para nós são as necessidades humanas.
né? Então, a necessidade, desde a necessidade básica, fisiológica, como lazer, respirar, comer, ter relações, sentir alegria, né? Como necessidade de segurança, segunda necessidade, segurança territorial, ter uma casa para morar, um lar, segurança psicológica, me sentir seguro no local que eu estou, segurança física, enfim. Depois a gente ainda tem a autoestima social, as redes sociais, como eu me comporto socialmente, como é que eu quero ter aquele sentimento de pertencimento, de pertencer a algum local. Então, e a autorrealização, aí é a união do pensar, abrir a mente, do pensar, do sentir e do agir alinhados. Então, a gente vai olhando qual é a necessidade, qual é aquela necessidade que cria aquele interesse e você se posiciona, né? Então, se tem uma necessidade aí que não está sendo atendida, então eu tenho uma necessidade de segurança financeira. Só que eu chego falando isso? Não. A gente eu chego falando para o advogado, eu chego falando para um amigo, eu chego falando para um psicólogo, para um terapeuta, eu chego falando que eu preciso que aquela peste do meu ex-marido me dê 8 mil reais de pensão, por exemplo. Tá, essa é a minha posição, aquilo que eu falo. Qual é o meu interesse de verdade? Pode ser segurança financeira, segurança territorial, porque eu preciso pagar, né, uma prestação de uma casa, ou com esse dinheiro pagar o aluguel, preciso pagar a escola aí do meu filho, enfim, eu preciso me sentir segura financeiramente. Só que aí, quando a gente entende o interesse, abre um leque de possibilidades, abre o campo de possibilidades. E a gente entra aí já no universo quântico, que são os campos, né, de possibilidades, porque o olhar do observador transforma isso. Então, quando a gente vai observar quais são os interesses ali escondidos, subjacentes, aquilo que motiva a gente a agir, né? A emoção também, ela prepara a gente para agir, não é isso? A gente vai poder criar opções de ganhos mútuos, que é o terceiro princípio, que é, por exemplo, tá, se a sua necessidade, por quê, eu pergunto por quê, o porquê para entender um pouquinho o passado e o para quê para entender um pouquinho mais do futuro. Então, se eu entendo por que ela precisa daquele, para que ela precisa daquilo. Então, ela precisa porque ela já era um dinheiro que ela já tinha fácil, né? Já era um padrão de vida. E o para que ela precisa para pagar a escola da filha e a prestação ou o convênio médico e a prestação da casa deles. Então, tá bom. Então, a gente pode criar um campo aí para negociação que a pessoa que diz, olha, a outra pessoa também se posiciona, eu não vou te pagar 8 mil por mês porque eu vou ficar muito apertado, você sabe que não é essa a nossa realidade, você tá falando isso que você tá com raiva, enfim, mas eu também tô com raiva e também não vou pagar. Aí quando a gente entende que o interesse dele também é a educação da filha, que existem vários interesses em comum, que também é que a filha mora num lugar seguro, que também é que a ex não se sinta com raiva, não se sinta passada para trás, porque de repente teve alguma traição, enfim, a gente descobre os interesses em comum entre cada um, e aí a gente consegue, por exemplo, eu não vou pagar essa escola desse cara, mas eu consigo um desconto, eu consigo uma bolsa, eu tenho um amigo professor dessa escola, o plano de saúde posso pôr pela minha empresa que eu trabalho, e enfim, a gente vai criando possibilidades. Então é nesse sentido que buscar os interesses e não barganhar com posições, então eu não vou ficar, eu quero, mas eu não te dou, mas eu quero, mas eu não te dou, você não merece, você fez isso, você fez aquilo. Para pensar. Quando a gente está negociando, e quando a gente pergunta o porquê que eu acabei de falar, a gente vai cair lá na causa e não no resultado. A gente tem que buscar resultados, a gente tem que buscar resolver. Quando a gente pergunta por quê e para quê, as pessoas começam a contar as causas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e aí vai fortificando aquela posição e criando até uma nova posição, do tipo, eu não saio da minha posição. Isso que a gente, negociador, não pode deixar acontecer. A gente tem que tirar a pessoa da posição, descobrir o interesse e aí sim começar a negociar, buscando resultado positivo, que um entre numa frequência positiva com o outro. Olha só, quando você entra numa frequência
numa negociação já, com o olhar do observador, para o sistema ganha-ganha, nós dois vamos sair ganhando, nós não somos adversários, mas a gente tem uma questão que a gente precisa resolver em conjunto, a gente muda toda aquela frequência de briga, de luta, para uma frequência que eu não preciso me tornar melhor amigo, não preciso entender nada, mas eu preciso resolver junto com você. Porque se a gente senta para negociar é porque você tem algo que eu preciso e eu tenho algo que você precisa. Então, é mais viável que a gente se una em volta de resolver aquela questão do que se a gente tem ataques pessoais e afaste a possibilidade de um bom acordo, de um acordo sensato, de melhorar a minha qualidade de vida. A gente resolve aquela questão, melhora a qualidade de vida e vai dando passos para cura nos relacionamentos, porque tem efeito pedagógico. A gente vai aprendendo a lidar com o outro. Cada negociação a gente vai se fortificando. Cada vez que a gente sai vitorioso e o outro sai vitorioso, a gente vai se fortificando naquilo e a gente vai melhorando nas nossas relações, tá bom? Então hoje, olha só, se inscreve no meu canal, a gente vai conversando, vai dando várias dicas. É Patrícia Coelho, eu vou ficar imensamente feliz de ver você lá. Um beijo e eu vou continuar conversando com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.